como emblema de vergonha e dor, mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador.
Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Que bom, né, estarmos aqui novamente, reunidos, né, mesmo que de forma virtual, para falarmos mais uma vez da palavra de Deus, para tratarmos de assuntos referentes à nossa fé. Nós vamos continuar estudando hoje sobre os milagres de Jesus e nós somos muito gratos a Deus pela oportunidade que Deus tem nos dado. Eu quero agradecer já aos irmãos que estão chegando aí, que Deus abençoe. Deus derrame graça sobre a sua vida, que o Senhor possa estar abençoando cada irmão, cada irmã, com a bênção do Senhor, e que a graça de Deus alcance o seu lar, em nome de Jesus. Meus irmãos, nesta noite nós vamos mais uma vez falar a respeito dos milagres de Jesus. Nós vamos falar hoje mais um milagre que o Senhor Jesus operou no seu ministério, e graças a Deus por isso, graças a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá. Hoje nós vamos falar do milagre da cura do centurião, baseado no texto de Mateus capítulo 8. Amém? Queria convidar você para nós orarmos, para nós falarmos com Deus neste momento, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, eu quero te agradecer por esta oportunidade, eu quero te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia, eu quero te agradecer, ó Deus, pela vida dos meus irmãos, pela igreja do Senhor, que o Senhor tem colocado, Senhor, no bairro do Vinhais, ali a congregação Novo Tempo. Eu peço que agora o Senhor derrame a tua bênção sobre todos aqueles que estão ouvindo, ó Pai, vendo este momento, que o Senhor visite também aqueles que estão enfermos e que tu fales conosco nesta oportunidade, ó Deus, que tu venhas falar ao coração de cada um de nós, pela tua graça e pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Queria que você abrisse a sua Bíblia aí, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8, nós vamos ler a partir do versículo 5, Mateus capítulo 8, versículo 5, enquanto você acha o texto. Eu já vou aqui compartilhar minha tela, para ficar mais fácil para os irmãos acompanharem aquilo que nós vamos tratar nesta noite. Mateus capítulo de número 8. Mateus capítulo de número 8, a partir do versículo 5. Diz assim a palavra de Deus. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem, e ao meu servo faça isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: Em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá e seja feito conforme você crê. Naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Louvado seja Deus. Meus irmãos, diminuir aqui essa tela. Esse texto, ele fala da cura do servo de um centurião, um texto que fala de um momento no ministério de Jesus, onde ele tinha terminado ali de pregar o Sermão do Monte, tinha já ensinado muitas verdades, e quando ele desce dali, onde ele estava pregando o sermão, ele vai ali e cura muitas pessoas, ele executa muitos milagres. E então, naquele dia, o Senhor também, além de curar um leproso, que foi o que nós vimos na última quinta-feira, no último culto de ensino, ele se depara com esta situação, né? A situação de um centurião
que era um chefe de 100 soldados, um chefe romano, né, um soldado romano, que liderava os 100 soldados, que tinha a responsabilidade de guiar 100 soldados para missões, para batalhas, para guerras. E a Bíblia diz que um dos servos deste centurião estava doente, estava paralítico, e estava sofrendo muito por conta dessa paralisia. E ele vai ao encontro de Jesus. Lucas, que também registra este mesmo momento, diz que ele envia alguém, né? No primeiro momento parece que é uma aparente contradição, mas na verdade é porque Mateus, quando ele escreve, ele é muito mais direto e Lucas ele é muito mais detalhista. Provavelmente Lucas ele relatou que aquele homem tinha mandado ali, pedido que pessoas chegassem até Jesus, porque não se achava digno de estar na presença de Jesus. E Mateus ele já vai no relato já quando aquele homem já está diante de Jesus, né? Está diante de Jesus e ele faz um pedido. E aí nós vamos aprender sobre essa questão do milagre, né? Vamos aprender aqui da cura do servo, desse servo do centurião. A gente vai aprender que havia uma grande necessidade, né? Havia uma grande necessidade daquele homem receber a cura, do servo daquele centurião receber a cura, porque aquela doença estava lhe causando sofrimento, aquela doença estava lhe causando dores, né? O texto diz que ele estava paralítico, né? E diante dessa necessidade, o centurião ele faz um pedido, né, a Jesus. O texto no versículo 5 diz que quando Jesus entrou em Cafarnaum, né, um centurião se aproximou dele e o texto diz que ele implorava, né? Era um pedido de socorro, um pedido urgente. Não era apenas uma solicitação, mas ele estava implorando, significa que havia uma urgência naquele pedido ser atendido. E então, quando ele está diante de Jesus, ele diz o que ele estava precisando que Jesus fizesse. Ele diz: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Ele desenha toda a situação, ele fala toda a situação que o servo estava passando, e ele diz: olha, ele está lá na minha casa, né? E ele está de cama, ele está deitado, ele está paralítico, ele está sofrendo muito. E Jesus prontamente se propõe, né? Se coloca à disposição de ir até a casa daquele centurião e curá-lo, porque era esse o desejo do centurião, daquele soldado romano, daquele homem que tinha sobre o seu comando 100 soldados, né? Homens valentes, homens guerreiros. E quando ele chega ali diante de Jesus, Jesus se propõe a ir curá-lo. Então Jesus ele toma uma grande decisão. Jesus ele se compadece daquele homem que estava doente e se propõe a ir até lá, à casa do centurião, para ir curá-lo, né? E eu acho muito interessante, porque o versículo 7 diz que Jesus, ele decididamente ele diz: eu vou curá-lo, né? Quando Jesus ele decide que vai fazer alguma coisa, ele faz, ele se propõe a fazer, ele executa. E ele diz: eu vou lá curá-lo. E ele diz isso de uma forma muito acertada, muito decisiva. E ele se propõe a fazer isso. Porém, quando Jesus toma essa decisão, o centurião lhe intervém, né? O centurião faz ali uma pausa, traz ali uma palavra para Jesus, né? E aquilo que ele vai falar para Jesus vai demonstrar a sua fé, né? Ele diz assim no versículo 8: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado, porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldado as minhas ordens e digo a este vai, e ele vai, a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faça isto, e ele o faz.
Então, aquele centurião, ele reconhece a autoridade de Jesus, né? Ele reconhece que Jesus é um Senhor que tem autoridade, nesse caso aqui, essa autoridade que ele reconhece em Jesus é uma autoridade sobre as enfermidades, uma autoridade sobre demônios, uma autoridade sobre a natureza. Ele reconhece essa autoridade, esse poder de Jesus. E ele reconhece também a sua miséria, né? Ele reconhece também a sua pequenez. Lucas, ele vai dizer que quando aqueles homens que foram enviados para falar com Jesus eram homens religiosos, e eles interpelam Jesus e dizem: Senhor, esse homem é digno de de ser recebido, de ser aceita a sua solicitação, porque ele nos ajudou a construir o templo. Mas aquele homem, ele não vai com esse sofisma de autoridade para falar com Jesus, dizendo: olha, eu tenho o direito. Ele não vai requerer o direito da parte do mestre, porque, na verdade, ele vai reconhecendo a sua miséria, ele vai reconhecendo a sua pequenez, e ele diz: eu não sou digno de recebê-lo. Eu não sou digno de recebê-lo em minha casa. Quando ele reconhece o poder e a autoridade de Jesus, ele também reconhece a sua miséria, ele diz: eu não sou digno de estar recebendo o Senhor na minha casa. E aí sim ele vai dizer como ele agia, como ele trabalhava. Ele diz: apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. A sua humildade levou ele a reconhecer o poder de Jesus, que ultrapassa fronteiras. E aquilo que ele estava fazendo ali já era uma transposição de uma barreira étnica, de uma barreira cultural, porque aquele centurião, ele era romano, ele era um gentil, e ele vai até Jesus, que era judeu, e Jesus, o seu ministério era exercido inicialmente entre os judeus. Mas Jesus, ele não olha para essa questão nesse momento, e ele vai decididamente curar aquele servo do centurião, porque ele estava decidido a fazer isso. E quando aquele centurião ele disse: olha, eu sou um homem que eu tenho autoridade, eu sei que tu tens autoridade, e quando eu dou uma ordem, os meus servos obedecem. E eu sei que a tua autoridade, ela é sobre toda a natureza, ela é sobre toda a enfermidade. Tu tens poder para isso, basta que o Senhor dê uma palavra. Essa fé é maravilhosa, irmãos, porque principalmente para nós nos dias de hoje, nós somos acostumados, né, a viver numa sociedade visual, né, onde queremos ver as coisas, queremos estar presentes, e aquele homem, ele já reconhece que Jesus, ele é Deus de perto e Deus de longe. Ele tem o poder de curar perto e curar longe. E ele reconhece isso, e isso reflete a sua fé, e é por isso que Jesus, no versículo 8, ou melhor, no versículo 10, ele vai fazer um elogio à fala daquele homem. Ele diz: ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade, lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus elogia aquele centurião, elogia a fé daquele homem, e diz: nem mesmo em Israel. Por que que ele fala isso? Porque ele estava tratando com um gentil, alguém que, pelo menos no olhar de Israel, eram pessoas que estavam distantes de Deus, estavam afastadas de Deus, não queriam ter comunhão com Deus. Mas a fé daquele homem, ela é demonstrada através dessa frase, através dessa fala dele. E Jesus admira, elogia, então, essa fé. Jesus fica maravilhado e aproveita e traz um ensinamento, uma advertência para aquelas pessoas que estavam ali perto, especialmente aqueles religiosos que estavam lá, porque ele diz: olha, o reino de Deus, ele foi anunciado aos judeus, mas eles rejeitaram.
E os judeus têm tido a oportunidade de receber o Messias, mas têm rejeitado. Mas o que vai acontecer é que as portas do evangelho serão abertas aos gentios, e o nome do Senhor será conhecido entre os gentios, entre aqueles que não são judeus, e o Senhor será conhecido e as portas do céu serão abertas para ele. Enquanto aqueles que são filhos do reino, ou seja, os judeus, eles serão lançados para fora, eles serão lançados nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, Jesus aproveita aquela situação para ensinar, da mesma forma que nós vimos a respeito, quando Jesus ele traz uma palavra de maldição àquela figueira, é a figueira seca, e ele aproveita para ensinar a respeito de Israel. Jesus aqui também aproveita esse milagre e tem um propósito de falar a respeito de como estava a situação espiritual de Israel. E ali, então, Jesus ele conclui dizendo, então, Jesus disse ao centurião, vá e seja feito conforme você crê. Então, Jesus ele dá uma palavra, olha, assim como tu crê, assim será feito. A fé daquele homem era uma fé que era admirável aos olhos de Jesus, e porque era admirável aos olhos de Jesus, ela também é poderosa. E Jesus ele diz, vai e seja feito conforme você crê. E essa palavra nós devemos tomar para nós hoje, que conforme seja a nossa fé, que venha a ser realizado aquilo que nós estamos buscando da parte de Deus. Que conforme aquilo que nós cremos, porque Deus tem o poder, Deus tem a bondade e benignidade para fazer da melhor forma. Então, seja feito conforme a nossa fé. E que essa fé seja usada para a glória de Deus. Então, naquele dia, um grande milagre aconteceu, porque a Bíblia diz no versículo 13, na parte final do versículo, que naquela mesma hora o servo do centurião foi curado. Certamente foi constatado que quando Jesus deu essa palavra, o servo do centurião foi curado. Eu imagino a alegria deste homem, porque ele estava acamado, doente, paralítico, sofrendo, e é o seu Senhor, o seu patrão, que vai em busca da solução para o seu problema. Aquele servo certamente era muito querido, era muito útil, muito querido, muito amado, e agora ele recebe a graça de Deus, da cura, ele recebe isso por conta da fé do seu patrão, por conta da fé de uma outra pessoa. Então, a nossa fé ela pode ser usada em favor de outras pessoas. A fé que você tem pode ser usada em favor da sua família, em favor dos seus filhos, do seu cônjuge. A fé que você tem pode ser usada em favor dos seus servos, em favor da igreja, e que nós possamos olhar para o exemplo da fé deste centurião e aplicar a nossa fé para que o nome do Senhor seja glorificado, para que a nossa fé também seja digna de elogio, seja digna de admiração. E então o Senhor venha glorificar o seu nome a partir daquilo que temos exercido, da forma que temos exercido a nossa fé. Portanto, meus irmãos queridos, esse texto é um texto muito pequeno, né? Mas que traz um grande ensinamento para nós a respeito da fé, de como nós primeiro devemos reconhecer quem nós somos, que nós somos carentes, que nós somos pequenos, que nós somos homens e mulheres que não somos dignos do favor de Deus, mas ao mesmo tempo reconhecer o poder de Jesus, reconhecer a graça, reconhecer a misericórdia, aprendemos também sobre exercer a nossa fé, sobre exercer a nossa fé em favor de outros, né? Uma fé que não é egoísta, uma fé que ela é altruísta, uma fé que não pensa só em si, mas uma fé que pensa no outro, no próximo. E louvado seja Deus por esses ensinamentos. E que Deus possa nos ajudar, que Deus possa nos abençoar a colocar esta palavra em prática nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus.
Então, essa é a palavra desta noite. É um texto curto, mas um texto em grande ensinamento. E eu quero dizer para os irmãos que na próxima semana, em nome do Senhor Jesus, nós já estaremos com os nossos cultos presenciais nas quintas-feiras. E hoje não foi possível, né, porque eu estou me recuperando aqui de uma enfermidade, ainda estou assim meio devagar, né, mas semana que vem, em nome de Jesus, estaremos na quinta-feira do nosso culto, e no domingo agora também teremos culto de Santa Ceia. Quero convidar os irmãos para estarem conosco neste culto, um culto de celebração, de gratidão a Deus. Vamos retornar com todos os cuidados, vamos retornar com toda a cautela, mas voltarmos à casa do Senhor para o adorá-lo. Amém, queridos? Então, eu quero desejar nesta noite a bênção do Senhor sobre a sua vida, a bênção do Senhor sobre a sua casa, e que o Senhor possa ativar a sua fé para que você venha exercê-la conforme a vontade dele para a glória do nome dele. Amém? E eu quero orar com você, orar pela sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Senhor nosso Deus, eu quero te louvar nesta noite, eu quero te agradecer pela tua bondade e misericórdia. Eu quero, Senhor, pedir a tua bênção sobre os meus irmãos que estão ouvindo, Senhor, e assistindo essa live. Meu Deus, eu te peço pela vida de cada um deles, e te peço também pela vida do João Neto, Senhor, que está enfermo. Senhor, traga logo cura total sobre ele, para que ele venha ter alta daquele hospital. Abençoa também a irmã Yara, Senhor, suas filhas, traz cura e restauração sobre ela. Abençoa também o irmão Leonilson, a irmã Luana, Marcelo, Raquel, o Kevin. A cada um, Senhor, guarda debaixo das tuas asas o teu abrigo seguro. Protege e livra do mal, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Abençoa a tua igreja, Senhor, abençoa o teu povo. Abençoa o retorno das nossas programações, que o Senhor esteja conosco, nos dirigindo, nos guardando, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus traga paz sobre o teu coração e que a bênção do Senhor esteja sobre você e sua família, em nome de Jesus.